eu continuo conduzindo o seu Espaço VIP, sua revista eletrônica, o nosso quadro de saúde no ar, sempre recebendo seus e-mails. O nosso tema são as crises respiratórias alérgicas. A gente recebe com muito carinho o Dr. Eric Raguetti, ele que é especialista e traz grandes novidades e esses cuidados que hoje a população tem que ter, porque cresceu muito, né, doutor Eric? É uma coisa que incomoda, começa devagarinho, quando você menos espera, você não sabe interpretar se é uma crise alérgica ou uma gripe. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Mariana, é um prazer, obrigado pelo convite. Prazer enorme para mim estar aqui com você. Realmente, assim, é um tema sempre atual, né? Os problemas respiratórios são extremamente frequentes em todas as idades, mas principalmente nas crianças. E a gente está observando que agora, após a pandemia, né, nesse período, elas estão mais frequentes ainda. Doutor Eric, é devido à questão dessas crianças ter ficado muito tempo em casa, elas precisam passar por esse processo de adaptação? Explica melhor, porque os pais se desesperam, né, o que é crise alérgica, o que é gripe, como é que a gente pode se posicionar aí como pais? Exatamente. Interessante a gente fazer essa distinção, porque os sintomas são parecidos, né? Então, quando a gente tem uma gripe forte, vai sempre começar com o nariz escorrendo, um ardorzinho na garganta, às vezes um mal-estar leve, e febre, sintomas gerais. As reações alérgicas, elas são mais localizadas, então você vai ter esses sintomas nasais, ou seja, a coriza, os espirros, o ardor na garganta, mas normalmente não vai ter febre, moleza, mal-estar, esses sintomas sistêmicos, gerais, como a gente chama. Então é mais localizado e são quadros mais recorrentes que normalmente a pessoa identifica, né? Sempre que entra em contato com determinada coisa, desencadeia uma crise alérgica. As alergias respiratórias mais comuns são a rinite alérgica, que vai se manifestar com sintomas nasais, o espirro, a coriza, a congestão nasal, a coceira no nariz. Tem até aquela brincadeira de que o alérgico ele não saúda ninguém assim, é assim, né? Coçando o nariz. Então, esses são sintomas da rinite e existe dentro o sistema respiratório se compõe pelas vias aéreas superiores, o nariz, a faringe e o pulmão. Então, a gente tem alergias respiratórias a nível de pulmão, cuja principal é a asma, né? Então elas andam muito juntas. Não importa a causa, sempre o tratamento se inicia com prevenção e depois disso com medicação, se for o caso. E esses principais tratamentos a gente pode explorar aqui com o nosso telespectador. A gente tem aí pessoas que recomendam chás e tem a medicação preventiva. Qual seria a dica que o senhor pudesse dar aqui para a gente do quadro? Para a rinite alérgica, ou seja, para essas alergias nasais, o mais importante seria lavar o nariz. Então, é um hábito que todo alérgico deveria ter. O nariz ele produz secreção o tempo todo. No alérgico, essa secreção ela é mais espessa, mais grossa, então tende a ficar presa. Na hora que eu estou lavando com soro, eu fluidifico a secreção, eu limpo, o nariz funciona melhor. Então, o principal em termos de hábitos de prevenção que todo mundo pode ter é a limpeza do ambiente, esse cuidado de limpar a casa, de limpar o ventilador, se usar ar-condicionado não deixar em cima, manter limpo, trocar roupa de cama com frequência, não ter tapete, cortina, urso de pelúcia, nada que junte poeira dentro do quarto e lavar o nariz. Então isso é uma coisa básica que todo mundo que tem algum tipo de alergia respiratória pode fazer. Seja rinite, seja sinusite, o que for, criar esse hábito de lavar o nariz com soro diariamente, se possível até várias vezes. E com essa super dica, o nosso clima aqui ele favorece, tem um momento da estação que os alérgicos têm que ter mais cuidado, mês de setembro, tem isso tem. De fato é real? É real, principalmente nos países ou regiões que têm as estações bem definidas, né? Então a época da polinização, de uma maneira geral, é a mais crítica. Para a gente aqui, isso se reflete nessa época agora, que é a floração do caju. Então tem muitos alérgicos que pioram nessa época. Esse é um momento crítico, digamos assim, para os alérgicos, e o outro é a época das chuvas. Então, a gente tem essas duas épocas do ano que são mais críticas, né? Obrigada, doutor Eric. E você que está em casa, gostou dessa entrevista, participa conosco, está aqui o contato da nossa produção, das nossas redes sociais. Eu vou sim para um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto com o melhor do colunismo social, gastronomia e muita informação.